Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Hoje é dia de Bahia e hoje é dia da gente espantar essa zica do Bahia não ganhar do Flamengo. Vamos pra cima desse triunfo. Mas eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra mim e essa pergunta é pra vocês também. O Bahia precisa de Gilberto hoje no time do Bahia? Eu acho que não. Agora, se você me perguntar, Tom, o Bahia precisa de um atacante com as características de Gilberto? Aí eu digo que sim. E quem também acha isso é o pessoal da ESPN. Eles vão debater sobre o jogo Bahia e Flamengo, vão trazer história do Bahia, vão falar sobre a primeira Libertadores que o Bahia participou, vão falar sobre um argentino que muita gente não sabe, mas San Felipe foi um craque argentino que o Bahia contratou. O Bahia tem esse histórico de contratar grandes atacantes na sua história. Tá faltando fazer isso agora também. E a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de agora e eles vão dizer: Bahia precisa de um atacante com característica de Gilberto, de Gibagol. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas, vem cá, você é Bahia? Ó, se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho que você já sabe, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Preste atenção no que eles vão falar. Foi aquela com Jorge Jesus em que estreava um lateral esquerdo no Flamengo, sabe quem? O próprio Felipe Luiz. Ele mesmo. E que ficou muito marcado naquele jogo, porque o Flamengo levou um gol de contra-ataque nas costas dele, e a torcida, Felipe Luiz, tá muito lento. Para quem não lembra, esse jogo aí, ele tá falando daquele jogo Bahia 3, Flamengo 0, que foi o último jogo que o Bahia venceu, foi aquele Flamengo de Jorge Jesus, e vocês devem lembrar que Felipe Luiz tentou acompanhar Gilberto na corrida, não conseguiu e ficou sendo muito criticado por causa disso aí, tá? É disso que eles estão falando agora. Não sabe correr para trás e tal. Foi aquele jogo. Cornetada mesmo, verdade. Muito cornetado, muito. Depois ele deu a volta por cima, junto com todo o time, né, do Jorge Jesus. Acho que foi 3-0 aquele jogo. 3-0 pro Botafogo. O Bahia. Agora é uma outra realidade, é um outro momento do futebol, mas é um grande desafio para ele, Felipe Luiz, como novo técnico do Flamengo, seu segundo jogo, contra um time bem melhor do que o que ele enfrentou na estreia. Tecnicamente falando, o Bahia hoje é um time muito mais seguro, mais consistente, que gosta muito de ter a bola, consegue. O Bahia hoje é o time com melhor média de acerto de passes no Campeonato Brasileiro. Ele retém a bola, o meio de campo dele trabalha muito bem. É um time que oscilou, acho que ainda tem algumas carências no seu elenco. Para mim, as carências do Bahia estão lá atrás no gol e no ataque, mas o meio de campo e as laterais são muito fortes. E vai ser um duelo fora de casa, né, para o Flamengo. Então, vamos ver como é que vai sair, qual vai ser a estratégia do Felipe Luiz e como o Rogério vai entender também esse Flamengo novo, né? Esse Flamengo diferente, o Flamengo mais solto, o Flamengo mais agressivo, mais vertical. É um jogo bem interessante para a gente acompanhar amanhã. Muito curioso para ver. Já no primeiro turno, o Bahia faz um bom jogo contra o Flamengo. No Maracanã. Perde, mas joga melhor. O Bahia consegue ser um raro time com mais posse de bola que o Flamengo, àquela altura, mas peca por aquilo que o Bahia vem pecando o campeonato inteiro, na finalização. O Bahia cria, perde gol. Nesse tipo de confronto, principalmente confronto pesado, esse é um confronto direto de tabela ali, de luta por G4. Luta por G4, é o objetivo do Bahia, né? Uma Libertadores, uma volta a Libertadores já em fase de grupo. Então aquele Bahia que já nem era tão maduro no primeiro turno, já deu trabalho ao Flamengo. Depois teve os confrontos pela Copa do Brasil, o Flamengo sempre melhor, acabou passando. E é um desafio para um time como o do Rogério, que gosta de jogar, né? Sim. O Rogério gosta de jogar o jogo. E esse time do Felipe também vai querer jogar o jogo. Se jogar o que jogou contra o Corinthians, vai dar um suador danado. Eu acho que é o momento da gente descobrir aos pouquinhos como será esse Flamengo do Felipe Luiz, porque a primeira amostra contra o Corinthians é de um time muito intenso, é um time também que precisa se preocupar com a intensidade no segundo tempo, para não perder tanto ritmo, e o Bahia é um time que também vai oferecer perigo. O Eugênio mesmo citou que é um time um pouco mais estruturado dentro de campo hoje do que o Corinthians, então o Flamengo também não vai ter tarefa fácil. Não vai fazer o que o Corinthians fez na escalação inicial contra o Flamengo. Perfeito, e também acho que não vai sofrer tanto, vai oferecer mais perigo do que o Corinthians ofereceu no primeiro tempo. Então a gente tem que analisar que esse jogo é importante para os dois, tudo bem, pela posição na tabela, o Bahia está 3 pontos do Flamengo, pode dar uma encostada. E o Flamengo vencendo, pode chegar a 51 pontos.
a discussão, que é sempre assim com o Flamengo, né? A discussão agora começa com o Felipe Luiz falando sobre, pô, a gente tem fé no brasileiro. Honestamente, se tivesse que fazer uma aposta aqui, um palpite com vocês, nem deveria ser cogitada a história de brigar por título agora. Né? O Flamengo precisa montar um time, pensar na Copa do Brasil para tentar um título mais viável, né? Que são poucos jogos que separam o Flamengo de uma decisão, de um caneco na Copa do Brasil. Exato. Só que esse jogo também pode colocar o Flamengo um pouco mais aliviado na tabela se os 3 pontos chegam, professor. Ter sossego, né? Exatamente. Sossego. Agora vamos lembrar que o time do Felipe Luiz foi intenso contra o Corinthians, mas também permitiu muitas oportunidades de gol para um adversário que passou 90 minutos errando passe. E olha que o Corinthians jogava... No tempo, principalmente. Opa! E mesmo no segundo, né? Mesmo no segundo. O Corinthians teve bola na trave do Romero, teve aquele lance que o Pereira salva uma bola do Romero também. O Hernandes aparece sozinho na cara do gol. Sim. Não sei se ia dar impedimento ou não, acho até que não ia, mas o Flamengo foi muito permissivo. Se for permissivo desse jeito contra um time como o Bahia, que gosta de tratar a bola, por mais que o Bahia goste de jogar o gol pela janela, uma hora a casa cai. O Bahia gosta de jogar gol pela janela, professor? Vixe, Maria. Muito gol perdido. E tem aquela, né, eu brinquei com o tabu do Cruzeiro no Maracanã, o Rogério também vai atrás da primeira vitória contra o Flamengo como treinador. 14 jogos e 14 derrotas. Não tem nem empate, Abel. Essa rota, então assim... Fortaleza, São Paulo... Rogério, a gente sabe o quanto o Rogério é competitivo, o quanto ele gosta de vencer, e eu tenho certeza que ele analisa essa tela aí que a gente mostra no 360 e isso incomoda demais. Quanto ele sempre foi muito profissional, desde a época eu cansei de cobrir treino de São Paulo. Primeiro a chegar, último a sair. E era o ídolo, e era o líder. Trabalhou muito. Exemplo, né? Dava exemplo. E tenho certeza que exige muito dos clubes, dos times que ele dirige, sempre luta por estrutura. Ele foi um dos pilares ali para melhorar a estrutura do Fortaleza, para começar a boa estrutura do Fortaleza. No São Paulo, quando ele volta ao São Paulo como técnico, ele já chega reclamando da piscina que estava sem água. Ele sempre foi assim, ele é um perfeccionista, o Rogério, né? Ele não é Muricy, mas o nome dele também é trabalho. Opa! E eu acho que essa tela é um pouco ingrata com ele. Por quê, professor? Porque teve desempenho, a gente acabou de falar o jogo do primeiro turno, por exemplo, né? O Bahia desenvolveu o jogo. Em algumas dessas oportunidades, ele até teve oportunidade de ganhar esse jogo. Mas até por isso que cria-se a mística. Pois é. Né? Porque quando joga bem, consegue, né? também não ganha. Então fica complicado. Agora, eu fico pensando, expectativa para mim de um grande jogo de futebol. Opa! Bahia e Flamengo são dois times que gostam de jogar, que jogam, que tem bons jogadores, não é? Os grandes jogos desse campeonato têm sido entre times que gostam de jogar, que querem jogar. Mas os jogos que envolvem o Bahia em geral, o Bahia é um time que vai para o jogo. Perde gol para chuchu, mas está lá tentando. É diferente do que, por exemplo, o Eugênio falou do Fluminense, né? O Fluminense não faz gols, mas também poucas oportunidades de gol tem, como esse time do Bahia que cria tanto. Esse meio-campo do Bahia é um meio-campo muito especial, né? Esse é um time que merecia realmente um atacante mais efetivo, e eu concordo com o Eugênio em relação ao gol também. É o que falta para o Bahia dar esse salto. Quem sabe na Libertadores, né, João Gabriel? Quando a gente jogar a Libertadores, no ano que vem. Ganhar do Flamengo é fundamental. Seria bem legal ver o Bahia de volta na Libertadores. Bahia que foi o primeiro representante brasileiro na Libertadores. 1960? 1960. Campeão de 59. Isso. Caiu diante do San Lorenzo, e do San Lorenzo eu trouxe um ídolo argentino que jogou do Bahia, o San Filippo. Argentino jogar no Bahia. Esse é o almanaque do professor Celso. Ficou até sem graça, cara. Não dá para acompanhar. E o Bahia jogou mais Libertadores também, né? Ele foi vice-campeão da Taça de Brasil, acho que de 64. Ele joga aquela e joga 88. Campeão 88, jogou 89. O time da elegância sutil de Bubu. Elegância sutil, isso é bonito. No meio do caminho. O Bahia de hoje precisava de alguém com a característica do Gibagol. É verdade, o Tassiano não é esse Gibagol ali. É verdade. Mas o Gibagol atualmente não está conseguindo converter as chances como Juventude já fez um dia. Não entra, né? Não é titular. Tá aí, galera. Eles falando sobre, no final agora, né? Falaram sobre os gols que o Bahia perde, falaram sobre essa freguesia de Rogério Ceni com o time do Flamengo e do Bahia também. Falaram sobre o Gibagol, né, Gilberto? Como eu falei no início do vídeo, quem assistiu todo viu a história que eles falaram do Bahia, a Libertadores do Bahia de 60, do atacante San Filipe, o Bahia que teve sim na sua história grandes contratações de atacantes, San Filipe, Charles Fabian, que o Bahia trouxe daqui mesmo, aquele atacante que parava no ar, que eu esqueci agora o nome, enfim, muitos atacantes o Bahia teve, Robigol, o Bahia teve Nonato, entre outros, e eles falaram que o Bahia precisava de um Gilberto da vida. Gilberto hoje tem o maior respeito, mas eu acho que não encaixa mais nesse time do Bahia. Gilberto é passado para mim, mas eu queria que o Bahia tivesse sim um atacante com as características de Gilberto. Digamos um Gilberto com seus 26 anos, Gilberto com 25 anos, ou aquele Gilberto que jogou aqui no Bahia, que não é mais esse Gilberto de hoje. O Gilberto de hoje é um outro Gilberto,
É um Gilberto que já não consegue se firmar mais em time nenhum como titular, é reserva no Juventude, é subutilizado no Juventude. Então, hoje, o Gilberto de hoje não cabe mais nesse Bahia. Mas eu queria, sim, um atacante com características de Gilberto nesse time do Bahia, encaixaria como uma luva. Deixa nos comentários aí a sua opinião e algum atacante que você acha que se encaixaria nesse time do Bahia. Valeu, nação, tamo junto. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você